Boa noite, Arena. Seja muito bem-vindo ao nosso culto do Arena. Quero te convidar você a ficar ligadinho hoje. Ligado, sabe o que quer dizer? Prestando atenção. Por isso, desconecta das outras coisas, fica só aqui no nosso culto, tá? Mas antes disso, antes de você desconectar completamente das outras coisas, você vai pegar agora o seu celular e vai compartilhar esse link de agora. Entra aí no Facebook, Sara Nossa Terra em Curitiba ou Sara Nossa Terra Arena Hall Curitiba. Compartilha aí para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar para começar? Senhor Jesus, eu quero abençoar, Deus, cada um que está conosco, Deus, hoje nessa arena. Deus, que o Senhor abençoe e guarde. Deus, que o Senhor toque, Deus, com teu Espírito Santo, Paizinho. Que cada um receba a bênção, a palavra do Senhor, aonde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, estou morrendo de saudade de vocês, viu? Da gente poder estar aqui junto na arena, mas em breve, em nome de Jesus, a gente vai estar junto. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sua mão segura sobre mim. Com seus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder. Sinto o Senhor, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Canta aí. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Porque sinto o Senhor me tocar. Porque sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Sol
adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos então para o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Essa não é a hora de você ir tomar água, tá bom? Então fica aqui comigo, eu quero ler rapidinho um versículo com vocês, que está em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Isso aqui nesse texto, né, ele nos mostra muito claro uma coisa, que Deus, ele fala assim, né, que nós não devemos nos preocupar em ajuntar riquezas aqui na terra. Você sabe por que Deus está falando isso? Porque Deus conhece a gente, né? A gente é humano, a gente é cheio de falhas, cheio de pecado. E muitas vezes o dinheiro nos afasta da obra de Deus. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com as nossas riquezas que a gente deixa de fazer algo muito importante, que é entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Né? Por quê? Porque eu acabo colocando a minha confiança naquela riqueza. Não, se eu entregar o meu dízimo, a minha oferta vai faltar. Mas aqui Deus fala assim, ó, aonde estiverem as suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Sabe o que acontece? Quando eu coloco o meu dinheiro na casa de Deus, quando eu entrego o meu dízimo, a minha oferta, o meu coração também está colocado lá. Tem muita gente que fala, não é assim. É assim sim. Você quer ver? Quanto que está valendo uma ação da Petrobras? Você sabe quanto que está valendo? Não. Sabe por que você não sabe? Porque você não tem R$1 lá. Porque se você tivesse R$1.000 em ações da Petrobras, você ia saber todo dia quanto está valendo aquela ação. E é a mesma coisa. Quando a gente coloca o nosso dinheiro na casa de Deus, eu estou colocando mais do que numa ação da Petrobras, onde eu só pus dinheiro. Não, eu estou colocando realmente o meu coração ali. Né? Por isso que também Deus fala que quando nós fazemos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós precisamos fazer isso com alegria. E eu só consigo fazer algo com alegria quando está no meu coração. Então, eu quero te animar nesses dias, mesmo nas situações difíceis que muitas vezes as pessoas têm passado. Né? Nós temos passado situação difícil, até como igreja mesmo. Mas
nós precisamos entender que eu não posso deixar de cumprir aquilo que Deus me deu para fazer. Eu não posso deixar de entregar minha oferta, entregar o meu dízimo, entregar o meu parceiro de Deus. Esse projeto tão importante que você pode entrar lá no site do parceirodedeus.com.br, olhar todas as obras que nós temos pelo Brasil, missões que nós temos. Nós temos projeto de abrir 100 igrejas na Venezuela, já tem algumas igrejas abertas, alcançar aquele povo que está também passando por uma situação já antes do Covid, muito mais difícil. Então, faça a sua oferta agora, o seu dízimo, o seu parceiro de Deus. Enquanto o louvor vai tocar, você faz aí a sua oferta, vai ter os dados bancários aqui embaixo. Eu não consigo, tal. Pode vir aqui na igreja, pode trazer em horário comercial, tá bom? A gente recebe também aqui, eu pessoalmente estou aqui pela manhã, você pode vir, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Enquanto isso, a gente vai com o louvor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sua mão, seu poder sobre mim. Com seus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Canta aí. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Porque sinto o Senhor me tocar. Porque sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Quero orar por você que entregou o seu dízimo, a sua oferta nessa noite com alegria. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente, pela vida de cada irmão, cada irmã minha, Deus. Que mesmo nesse tempo de hoje, Deus, tem entregue o seu dízimo e a sua oferta, tem sido fiel na casa do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor multiplique muitas vezes mais na sua vida, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre as suas casas, em nome de Jesus, amém. Pegar a mulher é o que tem, é rotina aí. É normal. Era normal, né? Pegava mesmo. E era normal, consequência já. Numa mesma festa já. Pô, peguei mais de uma já, né? Então. Sair de casa assim era certo. Entendeu? Que ia rolar umas minas, e aí rolava amiga das minas, e aí pegava várias minas. Por eu não ter tido uma referência, assim, por eu não ter uma referência de casamento, eu acredito que eu vou ter o mesmo destino das pessoas próximas de mim, sabe? Relacionamentos destruídos, infelicidade, sabe, solidão. Com o acúmulo de erros, eu percebi que a falta de uma estrutura familiar me atrapalhou no crescimento, assim, sabe? Na construção do meu caráter. Então eu comecei a pensar que os erros que eu cometi, talvez eu não teria cometido se eu tivesse um pai presente ali, sabe? Que tivesse me orientado. Eu tentava dar o meu máximo para elas, mas eu não tinha de onde tirar, entendeu? E isso no meu momento de solidão era terrível.
era onde me pegava assim. Então, todas essas pessoas que passaram pela minha vida, elas tiveram um pouco de mim. Só que eu tava vazio, entendeu? Que eu cheguei a perder o gosto, assim, sabe? Gosto pela vida, vontade, assim. Então, quando eu olho pra trás, falo, caraca, olha onde eu cheguei, entendeu? Então, quase na beira do suicídio. Olá, Arena Jovem. Para mim é uma satisfação sempre poder estar trazendo uma palavra para vocês. E hoje o nosso tema na série Lute, que acho que você não consegue ver aqui o nosso tambor, né? Mas estamos na série Lute e o tema de hoje é relacionamento, é família, principalmente falando. Esse é um tema que a gente não fala muito na Arena. É um tema que a gente pega mais em cultos falando para adultos. Mas hoje eu quero você, jovem, presta atenção nesse tema, porque ainda que hoje você, exemplo, não é casado, você não tem filhos, mas você é um filho, nós vamos tocar nesse assunto no decorrer da palavra, e vai chegar o tempo, né? Às vezes a gente só pensa no hoje, mas o futuro vai chegar. Eu, quando comecei na Arena, eu era adolescente, minha esposa está aqui também, daqui a pouco ela vai até também dar os pitacos dela na palavra, também era recém saída da adolescência. E hoje a gente já está com filhos aí com mais de 10 anos. Então, presta atenção, deixa Deus formular os seus conceitos, deixa Deus agir no teu coração. Ok? Vamos orar. Senhor Jesus, eu invoco o Teu Espírito Santo sobre nós. Usa esse tempo, usa essa palavra. Fala, Deus, com cada jovem que nesse momento assiste. Toca, Deus, transforma conceitos. Transforma, Deus, aquilo que muitas vezes foi colocado de errado e começa a colocar uma nova mentalidade em todo aquele que necessita ter em vista o seu futuro, a sua família, a sua felicidade e até mesmo os seus filhos que ainda sequer vieram a existir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, quando a gente começa a falar sobre esse tema, nós temos que entender o seguinte. Hoje, eu creio que a maioria das pessoas não são pessoas que vêm de lares em que tem aquela família modelo, né? Pai, mãe, todo mundo se respeitando, todo mundo tendo princípios, vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus chama. O que a gente faz? Poxa, eu não vim de uma família modelo, eu não vim de uma família cristã, eu não conheci meu pai, ou às vezes eu não conheci minha mãe, ou às vezes eu conheci os dois, mas nenhum dos dois eram modelos para mim. Pelo contrário, falharam demais, saíram completamente daquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que eu tenho aprendido na igreja, os princípios que eu tenho aprendido eu não vivi em casa. E aí? Isso quer dizer que você então não estaria preparado para criar sua própria família, para ter um futuro com o Senhor? E eu vou dizer, você, a sua família, seu casamento, eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu te disser que é justamente por causa disso que o Senhor te trouxe, que o Senhor te salvou. Olha, eu quero que você tenha em mente uma coisa, Deus não olha para o hoje, Ele é alfa e ômega, o princípio e fim. Né? Antes que o universo viesse a existir, e muito depois que o universo deixar de existir, o Senhor esteve e ainda estará aqui. Ele está fora do tempo. Então, quando Deus age numa vida, Ele não tem em vista somente o que aquela vida tem de significado, mas tudo o efeito que aquela vida pode ter por gerações e gerações pela frente. A palavra deixa isso bem claro. Quando, por exemplo, Deus deixa promessas para Abraão que durante a vida dele ele nem de perto chegou a ver o cumprir delas. Quando, por exemplo, ele fala, a sua descendência será maior do que as estrelas no céu e a areia no mar, né? Abraão morreu com um filho, mas Deus já pensava naquilo, Deus já planejava em cima daquilo. Eu quero dizer uma coisa para você, rapaz, moça que está me ouvindo, a mesma coisa, Deus olha para você, Ele não vê apenas o teu hoje, Ele não vê apenas aquilo que você está preocupado hoje, Deus olha para os teus filhos, para os teus netos, para toda uma geração que virá depois de você. Eu quero dizer uma coisa para você, se o teu passado
foi um passado de destruição, foi um passado fora dos princípios, da vontade, da presença de Deus, o teu futuro, Deus te trouxe a essa igreja, Deus te trouxe a esse tempo para transformar. Aquilo que o diabo destruiu, Jesus vai destruir. Né? Que doideira é essa? É isso que está escrito na palavra. Eu preguei sobre isso esses tempos atrás. Em Tiago diz, né? A carta de Tiago, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E as obras de Satanás são destruição. Então, talvez foi isso que aconteceu na tua vida. Foi isso que o inimigo fez na tua vida. Ele destruiu o teu passado. Ele destruiu a tua origem. Ele destruiu os seus conceitos. Jesus vai destruir a destruição. Ou melhor dizendo, né? Uma negativa em cima da negativa transforma numa positiva. Isso é conceito de matemática. Jesus vai edificar, então. Jesus vai construir do zero na tua vida aquilo que não existia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não é algo que eu estou falando somente pela fé. Lógico, a fé vale muito e a fé transforma, a fé age, mas eu falo por experiência própria. Todas as vezes que eu posso dar esse testemunho, eu dou. A minha mãe é alguém que veio de um lar destruído. E olha, para frente dela, a história foi completamente diferente do que houve para trás. Né? A descendência da ascendência. A Elisângela, minha esposa, que daqui a pouco também vai falar um pouco, também veio de um lar, não vou dizer destruído, mas em que ela passou por muitas coisas que uma família cristã normal, saudável não passaria. E, no entanto, dali em diante, os meus filhos já estão vivendo outra realidade. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, é isso que o Senhor tem para você. Você pode não ter aprendido o que é ser um marido, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe, o que é ser uma esposa. Nem um filho você sabe de direito ser. Você vai aprender aqui. Você vai aprender na casa do Senhor. E tudo aquilo que você não recebeu, tudo aquilo que ninguém foi para você, você vai dar e você vai ser. Amém? Dá um amém na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa introdução. Deus vai escrever novos conceitos na sua vida hoje. Eu quero começar com textos de Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguns anos atrás, a Marcha para Jesus teve um tema, família e ideia de Deus, e era exatamente esse texto que era a base, porque a família não é algo que um homem inventou, foi algo que Deus inventou. Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele alguém. Ah, mas Deus não está falando de família. É claro que está, porque a família começa no casamento. Então, quando Deus ordenou que o homem estivesse junto com uma companheira, casasse, ali estava começando a ideia do que seria uma família, ou seja, a família é plano de Deus. E mais do que plano de Deus, a família é a base de todas as nossas vidas e até mesmo da sociedade como em geral. Você é quem você é por conta, grande parte da tua origem. Tem uma hora que você começa a tomar suas próprias decisões e traçar seu próprio destino. Hoje você já está vivendo esse tempo, mas todo o embasamento de quem você foi passou pela tua família. Por isso que Deus é tão interessado nas famílias. Por isso que Deus se importa tanto em como você é ou será o membro de uma família. Amém? Então presta atenção como que Deus quer agir nesse assunto na tua vida. Pelos mais diversos motivos. Algumas vezes relacionamentos que nos deveriam suprir emocionalmente, na verdade tornam-se tóxicos. Casamentos são desfeitos, filhos são abandonados. Quantos de vocês, essa é a sua história? Você é fruto de um casamento desfeito, você é fruto de uma paternidade ausente, de uma maternidade ausente. Ou de pais que mesmo às vezes não estando ausentes, mas não agiram como deveriam contigo. Pois é. Isso, como eu falei, é como o inimigo usa muitas vezes para destruir vidas. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esses tempos eu preguei numa célula, mas assim, acima de matar, o inimigo quer destruir. Sabe por quê? Porque a destruição, ela não é nem a morte, a destruição é uma vida miserável.
É uma vida em tristeza, é uma vida em que você constantemente se prejudica e prejudica outros, gerando uma sociedade decadente, depravada. E é isso que o inimigo quer, e ele consegue isso quando ele destrói as famílias. Mas está amarrado em nome de Jesus. Como eu disse, né? Deus, o Espírito Santo de Deus, se essa tem sido a tua história, a partir de hoje, passa a destruir a destruição. Usar você para destruir a destruição. Amém? E eu quero falar sobre 3 pontos em que mesmo que a sua família de origem, como eu falei, tenha passado por divórcio, por abandono, por violência, ou qualquer outro trauma, você se recuperará, você vencerá. Amém? É lógico, hoje é uma palavra que nós vamos dar aqui. Quanto tempo que eu já estou dando, esposa? Ela tá... Em 10 minutos eu vou dar mais uns 20 minutos aqui. Em 30 minutos, talvez eu não vou conseguir alterar os seus princípios que você recebeu no decorrer de uma vida inteira. Mas é o começo para muita gente e é o firmar para outros. Né? Talvez, e é bem provável que é o que vai acontecer, vai ser um processo de anos, até você ser totalmente restaurado naquilo que Deus quer que você seja. Mas deixa o teu coração aberto, deixa o Espírito Santo entrar, deixa a voz de Deus entrar no teu coração e agir. Amém? Bom, vamos lá. Primeiro princípio, entender os papéis de cada um no lar. Deus, como Ele é um Deus de ordem, não é um Deus de caos. Deus estruturou o universo com ordem, com leis. A família também existe uma ordem nela. A família, ela não deve ser caótica. Cada um chega e vai vendo o que faz conforme dá na sua cabeça, conforme vai acontecendo na hora. Não é assim, né? Cada um dentro da família, Deus estabeleceu um papel, Deus estabeleceu uma função. E eu quero começar falando sobre o pai, né? Que, lógico, é uma coisa que eu entendo. Eu tenho 2 filhos, eu tive um pai muito bom, né? Está vivo ainda, graças a Deus. E o pai, ele fala principalmente do papel do homem. O pai e o marido, né? Não é só pai, né? O homem, ele tem um papel de pai, mas tem o papel de marido também, juntamente com a sua esposa. Às vezes o papel de marido é até mais importante do que o de pai. E fala de ser a fonte, o mestre, o sacerdote, o responsável por impor limites e dar a identidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Houve estudos, e na minha experiência como pastor, praticamente todos os casos que eu já vi de pessoas que têm disfunções na área sexual, sejam homens ou mulheres, é porque teve algum problema na figura paterna. Então entra nisso aqui que está dizendo, o pai, ele dá identidade. E a ausência do pai, ou um pai que não está no seu papel, ele destrói a identidade, ele deturpa a identidade dos seus filhos. E eu vou dizer uma coisa, hoje em dia, nós já estamos, sei lá, talvez na 2ª ou 3ª geração, em que a masculinidade tem sido pouco a pouco destruída. Nós vivemos uma época de muita valorização da mulher, e tem que valorizar a mulher sim, né? Não pode haver uma cultura sexista, em que uma mulher, por exemplo, faz o mesmo trabalho que um homem, ganha metade, ganha menos. Ok, mas na ânsia de valorizar a mulher, nós deixamos de valorizar o homem. E hoje em dia, os garotos que estão crescendo, hoje não, já tem algum tempo, os garotos que estão crescendo não sabem mais o que é ser homem. Porque não existe mais referência masculina, como eu estou dizendo. As mulheres, constantemente elas recebem mensagens. Eu sei, é uma maneira de compensar tantos anos de uma cultura machista. Só que, se a gente for demais para o outro extremo, você vai estragar pelo outro lado. E aí o que acontece? Hoje os homens, muitos deles já crescem sem pai, porque os pais muitas vezes foram irresponsáveis,
engravidaram, não quiseram saber, ou às vezes até numa família de papéis trocados, eu estou falando do papel do homem, mas que de repente um pai fraco, com uma mãe forte, e aí aquele menino cresce, o que ele vai ser? Ele vai reproduzir aquele comportamento, ele vai ser mais um que não vai ser um pai da maneira como ele deveria ser. Por quê? Porque ele não tem referência, ele não sabe sequer como ser homem mais. E a mensagem, eu quero perguntar para você, homem, até que está me assistindo, né? Você que talvez cresceu dessa forma, o que para você é ser homem? Ser homem é ser um garanhão? É ser um pegador? Ser homem é alguém que fica sempre tentando ajudar as mulheres porque elas precisam de ser ajudadas em tudo? Você também, sei lá o que é ser homem hoje em dia. Pois é. Ser homem no conceito divino, no conceito da palavra, é ser, em primeiro lugar, é responsável. É ser aquele que, né, eu vou falar sobre isso no próximo ponto, que como Cristo amou a igreja, ele se responsabiliza pela sua esposa, pela sua família. Ele coloca essa responsabilidade acima do seu bel prazer, do seu lazer, das suas vontades, né? Eu quero jogar bola, eu quero comprar um carro novo, eu quero, sei lá o que eu quero fazer, eu quero comprar um videogame, uma TV, não sei quantas polegadas. Meu irmão, a coisa mais importante não é o que você quer, é o que a tua família precisa. Isso é ser homem. É o que a tua esposa precisa de você, os teus filhos precisam de você, né? Esse é o amor de Cristo. É um amor de responsabilidade, de provisão, de dar exemplo. É uma frase bem legal que eu já ouvi algumas vezes, que diz assim: os pais devem aos seus filhos 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Nós temos essa responsabilidade sobre nós homens. Esse é o papel do pai. Então, enfim, isso daria uma palavra inteira, mas eu não posso me estender tanto. Segundo papel da mãe. A mãe, como eu falei, né, a mãe já está bem estipulado, né? O que a mãe faz? A mãe, ela educa, ela edifica o lar, ela é a ligação emocional de um lar. Quantas vezes os homens não conseguem se entender, às vezes, fica se bicando, não conseguem resolver, e aí a mãe, apesar da mãe normalmente ser a mais briguenta de todas, também ela é a mais pacificadora, já percebeu isso? É a que mais puxa todo mundo para perto, né? A mãe tem um olhar, tem um cuidado que muitas vezes o pai não tem. E por último, os filhos, aqui agora que eu acho que pega mais para a maioria de vocês da arena. Os filhos têm que honrar, amar e respeitar os pais. Isso é mandamento. Está entre os 10 mandamentos, inclusive. Mas meu pai não presta, minha mãe não sei o quê, eles não merecem. Meu irmão, a palavra não fala nada de merecimento, só fala que você tem que honrar, amar e respeitar os seus pais. Você está semeando ali para o seu futuro, inclusive, né? Isso fala de um respeito aos seus pais e também até as pessoas mais velhas. Quando eu cresci, meu pai me ensinou muito que eu tinha que respeitar os mais velhos. Hoje em dia, eu vejo uma cultura que muitas vezes assim, o jovem não está nem aí se a pessoa é mais velha ou não. Né? Eu que importa, o meu interesse que está na frente. Né? Eu não estou falando de coisas, por exemplo, como dar lugar no ônibus para a pessoa mais velha sentar só, não. Eu estou falando de ouvir uma opinião, de respeitar, de não bater boca, né? E quando fala também de que os filhos têm que honrar, amar e respeitar os pais, é também a gente entendeu que hoje a visão é o contrário. Não é os filhos que têm que honrar, amar e respeitar os pais, é os pais que têm que honrar, amar e respeitar os filhos. Claro, os pais precisam amar e respeitar seus filhos e tal, mas muito mais os filhos do que os pais precisam respeitar os pais, né? Uma visão de que os pais têm que fazer tudo que podem para agradar seus filhos. Isso está errado. O filho não precisa ser agradado em primeiro lugar, ele precisa ser educado, porque toda essa mimação, não sei como é que é a palavra melhor que eu poderia dar,
essa atitude de fazer todas as vontades da criança, não vai proteger ela, pelo contrário, vai destruir ela, vai fazer ela virar um monstrengo, um adulto que não tem limites, um adulto que não vai saber enfrentar uma frustração, ouvir um não, porque a vida não vai te dar só sims, não, né? Um dia você vai chegar no teu trabalho, vai fazer um serviço e vai achar que aquilo está maravilhoso e teu chefe vai olhar na tua cara e falar que está um lixo aquilo, e aí, você vai tentar se matar depois? Você não, em nome de Jesus está amarrada, mas pessoas que cresceram dessa forma, por quê? Porque nunca souberam, porque chegava em casa, fazia qualquer porcaria, o pai e a mãe falavam que estava lindo toda vez. E aí não aprende, não sabe lidar com a rejeição. O dia que bate de frente com uma rejeição, aí quer se matar, quer entrar em depressão. Por quê? Papéis invertidos. Os pais estão fazendo para os filhos o que os filhos deveriam fazer para os pais. Amém, meus irmãos? Então respeitem os seus pais. E quando vocês forem pais, deem limite para os seus filhos, né? Coloquem os seus filhos no lugar deles em primeiro lugar. E seus filhos não vão deixar de te amar por causa disso, não, né? Meu pai botou limite em minha vida inteira. Apanhei muito meu pai. E nem por causa disso eu odeio meu pai. Pelo contrário, eu amo meu pai e minha mãe demais. E vejo o cuidado deles por mim, porque eles me colocaram limite, não deixaram a vida me colocar. Amém? Eu quero fazer um comentário Alex. Sobre essa questão, né, amor? Que um dia a gente estava assistindo um vídeo, eu e o Felipe, e tinha um homem falando sobre essa questão de pais e filhos, e ele falou algo muito interessante. Que antigamente os filhos, os pais, eles estavam preocupados em que os filhos respeitassem eles. Eles não estavam preocupados se os filhos amavam eles, se os filhos estavam felizes, eles estavam preocupados que os filhos tivessem respeito, né? Eu acho que assim era na minha época também, porque Deus me livre falar torto pro meu pai, em vez de falar qualquer coisa, só pelo olhar dele eu já saía correndo, né? Hoje em dia tem filho que olha na cara do pai, xinga palavrão, manda para ir para não sei qual lugar. Imagina a gente fizesse isso com nossos pais, né? Nossa, estava morto. Misericórdia. E aí, e hoje em dia os pais estão muito preocupados em fazer com que os filhos se sintam amados. E muitas vezes esquecem do respeito, né? E acabam sendo desrespeitados pelos seus filhos. E ele falou algo muito interessante, que ele falava assim: antes, enquanto os pais estavam preocupados em ser honrados pelos seus filhos, né, em que os filhos respeitassem eles, quando eles cresciam, eles tinham o respeito e o amor dos seus filhos, que é o que acontece com a gente. Mas hoje os pais ficam tão preocupados em fazer os filhos felizes, em se sentir amados, dar todos os brinquedos que pode e os que não pode, compra boneca de R$1.000 parcelada, paga o ano inteiro uma boneca de presente para o filho. Não pro filho, né? E aí quando chega o filho é da adulta, ele acaba que não tem nem o amor e nem o respeito dos filhos por eles. Exatamente. Então, filhos, saibam o seu papel, e pais também. Segundo ponto, para você ter uma família feliz, uma família segundo os princípios do Senhor. Saiba que o nosso exemplo de relacionamento é Cristo e a igreja. O nosso referencial é Cristo e a igreja. Como assim? Pra você entender melhor, abre comigo em Efésios capítulo 5, versículo 25. Esse é um texto que eu sempre uso quando eu vou pregar em casamentos. Vocês vão entender por quê. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Uau! Essa é a função do marido. Como eu falei, né? O marido, em primeiro lugar, ele tem responsabilidade com a sua esposa e com os seus filhos. Ele não coloca em primeiro lugar aquilo que ele está com vontade de fazer, né? Os seus desejos egoístas. Não. A palavra está dizendo, como Cristo amou a igreja, entregou a vida por ela, né? A ponto, Jesus
O amor de Jesus pela igreja, a gente sabe que foi total, a ponto de morrer por ela. Esse é o amor que o marido deve ter pela esposa. É um amor perfeito, né? A palavra está dizendo, ama a sua própria mulher como você ama seu próprio corpo. Você prejudicaria teu próprio corpo? Você daria uma facada em você mesmo? Você ficaria sem comer, vamos supor, não sei quantos dias, sem dormir, ou coisa parecida? Não, a gente cuida do nosso próprio corpo. Que a gente ama o nosso próprio corpo. A gente não quer sentir dor. A palavra de Deus está dizendo, esse tem que ser a medida que eu tenho que amar a minha esposa também. Eu tenho que me importar com ela. Eu estou com uma dor agora na minha coluna, gente. Talvez vocês estão percebendo que eu estou meio torto, né? Porque eu fui abaixar para pegar um negócio e dei um mau jeito aqui na coluna. Como que chama o negócio que faz? Deu uma travei a coluna, né? E agora eu só penso em como que eu vou resolver isso, em como que eu vou ficar bem. Estou tomando remédio, estou cuidando do jeito que eu sento, do jeito que eu levanto, porque eu me importo com o meu corpo. Essa deve ser a nossa mentalidade com relação às esposas. E aí a palavra de Deus continua dizendo em Efésios 5, 22 a 24, e mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. As feministas urram de indignação quando ouve esse texto, né? Mulheres estejam submissas ao seu marido. Mas olha, deixa a gente explicar para você o que isso quer dizer. Isso não quer dizer que mulher seja capacho do teu marido. Mulher, seja uma máquina que teu marido ordena, você obedece. Não é isso que a palavra está dizendo. Primeiro, você analisando, eu acho que talvez o papel do marido é até mais difícil do que da mulher. Porque quem tem a visão correta de liderança, entende que liderança não é privilégio. Liderança não é vantagem. Liderança é responsabilidade. Deus coloca nas mãos nossas, homens, maridos e pais, uma tremenda responsabilidade, que se a minha família for mal, a culpa, em primeiro lugar, cai sobre mim. Não vai cair sobre os meus filhos e a minha mulher. Ou seja, eu tenho uma tremenda responsabilidade sobre a minha família de orar. Por isso que, primeiro a se estressar em casa, não estou falando que você precisa fazer isso, mas se tiver que ter alguém que faça isso, tem que ser o homem. Porque o homem tem que estar preocupado se vai ter comida na mesa. O homem que tem que estar preocupado se os filhos estão bem, se a esposa está feliz. E a mulher, aí, como eu falei, né, talvez alguém olha, nossa, ser submissa, né, que degradante. Não. Se você for pensar, é uma posição de ser mais protegida. Que exatamente, ela, assim, usando um exemplo até meu e da Elisângela, sei que ela está doida para falar aqui agora. Tô doida porque vocês vão achar assim, é fácil para um homem falar que a mulher tem que ser submissa, né? Eu já vou deixar ela falar. O nosso casamento mesmo, ela sabe muito bem, Elisângela não é meu capacho. A Elisângela não é assim, mulher, vamos fazer assim, acabou, cala a boca e pronto. Nunca, jamais. Tudo, na verdade é mais fácil ela fazer isso comigo. Só que eu não deixo não. Tudo que a gente vai fazer, a gente conversa, a gente ora, a gente reflete junto. E muitas vezes, acho que ela não vai gostar que eu fale isso, talvez até a maioria das vezes, é o argumento dela que vence, né? Porque ela vai, fala de lá, faz de lá, faz de lá. Algumas vezes eu bato o pé e tal, mas não é nada imposto. Quando que é a questão da submissão, assim, afinal, que estabelecida aquilo que o marido decidiu, né? Esse é um sistema que Deus estabeleceu, como eu falei, até para que não houvesse caos. Se houvesse igualdade de autoridade entre as duas partes, haveria uma divisão, duas visões. Aí que família que ia permanecer junto? Aliás, esse é o motivo que muita gente divorcia hoje em dia. Entra com aquele conceito falso da televisão. Não, eu vou entrar no meu casamento para que ela me faça feliz, e ela entra no casamento para que eu faça ela feliz, e aí, na verdade, ambos estão esperando coisa que o outro faça e não querem fazer nada pelo outro e querem definir tudo da maneira como eles querem. Vai funcionar esse negócio? De jeito nenhum.
Agora, Deus criou um sistema para que o casamento funcionasse. Que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa é submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. E trabalhando junto, conversando. Né? E na hora que há, assim, um momento em que não há uma decisão, aí a palavra final é do marido. Mas no momento de responsabilidade. E isso sustenta, une, fortalece o casamento. Pode falar, Elisângela. O que eu quero falar é assim, né, que essa palavra submissão realmente é uma palavra que muitas vezes assusta as mulheres, né? Mas que nós não temos dificuldade em submeter quando nós temos um marido que ama a gente como Cristo amou a igreja. Então não tenho dificuldade de submeter ao Felipe, porque eu sei que ele me ama e que o tempo todo ele está tentando fazer algo bom para mim e para os meus filhos, né? Para os nossos filhos. Então eu não tenho dificuldade em submeter, né? E quando eu tenho dificuldade, existe? Claro, eu sou feita de carne e osso também. Muitas vezes a gente tem dificuldade de submeter. E talvez você ainda não tenha um marido, então você vai escolher seu marido, escolhe um marido que ama a Deus demais, em primeiro lugar, né? E você que já tem um marido, de repente seu marido nem convertido é, o que você tem que fazer? Eu quero te falar, vai para a oração, né? Muitas vezes quando eu não concordo com o Felipe, com a maneira como ele está vendo as coisas, com o que ele está querendo fazer, eu vou orar. Eu vou orar e falo, Deus, ajuda. Por quê? Porque quando eu caso com um homem que ama a Deus, ele vai ouvir a Deus, né? Deus vai falar com ele, Deus vai falar. E se eu estiver errada, Deus vai falar comigo também, né? E eu tenho que estar aberta para ouvir. E quando eu entendo isso, o casamento, ele não deixa de ser uma batalha todos os dias, né? Por quem manda mais, e passa a ser um casamento que os dois unidos vão conquistar tudo aquilo que Deus preparou para o casamento. Amém. A Elisângela falou absolutamente certo, né? Eu vou falar, eu sou uma pessoa muito negativista. Quando eu brigo com uma pessoa, a minha cabeça fica assim, pensando as piores possibilidades possíveis. Quando eu encontrar com aquela pessoa, ela vai falar isso para me ofender, e eu vou devolver na lata aquilo lá, e tarará, 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 tarará. Só que aquilo que ela falou, quando pessoas são tementes a Deus, é uma lição que eu já aprendi para a minha vida. Existe um óleo chamado Espírito Santo de Deus. Esse óleo, ele tira o atrito. Por isso, o critério principal, jovem, que você tem que ter quando você vai decidir com quem você vai casar, é esse que a Elisângela falou. Não é se a menina é bonita, não é se o rapaz é rico, não é se ele fala bem, se ele é engraçado, se ela cozinha bem, sei lá o quê. O critério número 1, ele ou ela é um homem ou uma mulher temente ao Senhor, que independente de você estando ou não estando na vida daquela pessoa, ela vai orar, ele vai buscar Deus, ele vai procurar a direção de Deus. Quando você tem isso num relacionamento, aí aquilo que eu falei, você pode ter atrito que for, você vai orar, o Espírito Santo desce, e aquilo que poderia explodir, o óleo do Espírito Santo entra e o atrito vai saindo, né? Onde antes ia pegar fogo, só desliza e passa, e ajeita e acerta. Amém? E aquilo que, não sei se a Elisângela falou, mas está escrito aqui, a submissão fala de estar debaixo da mesma missão. Submissão, sobre a missão. E qual é essa missão? A missão de criar filhos emocionalmente sadios, de edificar o lar em amor na presença de Deus, a missão de serem juntos um instrumento de milagre, de evangelismo, de salvação na vida das outras pessoas, né? E o último ponto que eu quero deixar, a base do relacionamento saudável é o altar e o amor. O altar fala do quê? Da presença de Deus. Agora você não pode vir para a igreja, aqui no altar onde eu estou aqui, nesse momento no altar da Sara Nossa Terra, nosso palco, né? Onde num culto você vem aqui, se prostra, ora, chora, e ali o Espírito Santo toca, fala com você, restaura, quebranta teu coração. Isso conserta famílias, isso conserta casamentos. Se você não pode fazer isso nesse momento, vai para o altar no teu quarto, vai para o altar onde você estiver, deixa o Espírito Santo descer, deixa ele quebrar teu coração duro, ele te levar a pedir perdão, ele te levar a enxergar teus erros. E o segundo coisa que faz um relacionamento ser saudável é o amor. O amor fala de quê, gente? A maior demonstração de amor na história da humanidade qualquer, a entrega de Jesus por nós na cruz. O amor fala de morte. No casamento, na vida cristã,
o eu tem que morrer. Seja você um marido, teu eu tem que morrer. Como eu falei, tua vontade de jogar bola, de comprar o que você quiser, fazer o que você quiser com o seu tempo, não ir trabalhar, tem que morrer. Por quê? Por amor àquela família, por amor à esposa, aos filhos. A esposa, o eu dela tem que morrer. Ah, não quero fazer dessa forma, eu não quero agir dessa forma. Vai ter que morrer. Amando aquele homem, dedicando também. Os filhos, mas a minha mãe só me trata mal, meu pai me largou, me xingou. Tem que morrer o seu eu. Essa é a maneira como Deus restaura uma família, e vale a pena, viu? Você fala, você não está falando isso porque você não sabe. Não, eu sei. Como eu falei, eu tenho casos muito próximos a mim que fizeram exatamente o que eu já fiz também, o que eu estou te falando. E a família foi restaurada. E, como eu falei, às vezes a gente só pensa no pior cenário possível, mas eu quero te fazer um desafio nessa noite, jovem. Pensa no melhor cenário possível. Pensa naquela pessoa que talvez hoje você odeia, está amargurado, ou ela te odeia. Aquela pessoa que você não se dá bem. Pensa, qual a melhor coisa que poderia acontecer? Espiritualmente pensando, talvez na carne você pensa a pessoa morrer, né? Não é essa perspectiva que eu estou falando. Mas espiritualmente pensando, você restaurar aquela pessoa, dizer que te ama, te pedir perdão, você passar a ter um bom relacionamento saudável com aquela pessoa. Pois é, Deus é capaz de fazer isso na tua vida. Abra o teu coração para isso. Coloca no altar e seja disposto a semear em amor aquilo que hoje você não tem, que você não recebeu. Amém? Eu quero encerrar dizendo, como eu comecei, mesmo que na sua família de origem não exista um referencial sadio de casamento, permita que hoje Deus transforme o seu interior a respeito disso. Se por causa de um lar imperfeito você se entregou, muitas vezes a relacionamentos vazios, a promiscuidade, deixa Deus te transformar hoje, jovem. Não é tarde demais. Não acabou. Deus te dá um valor que ninguém te dá. Deus te dá o valor que seus pais não te deram. Deixa o Espírito Santo te restaurar. Você talvez já está casado, já é pai, já é mãe. Talvez você tenha repetido a história de fracasso dos seus antepassados. Eu te digo, não é tarde demais. Deixa o Senhor restaurar. Abra o teu coração para isso nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero chamar a Elisângela para orar. Como eu falei, a Elisângela tem uma história dentro desse assunto. Eu quero que ela esteja ministrando dentro da unção que Deus colocou sobre a vida dela. Em nome de Jesus, encerrando a nossa palavra de hoje. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. E eu quero orar por você. Quero orar por você que é solteiro, você que é casado. Senhor Jesus, eu quero colocar, Deus, a vida de cada irmão, Deus, cada irmã minha que está, Deus, conectado conosco agora neste momento, Deus. Aqueles que são solteiros, Deus. Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor restaure a sua autoestima agora, Paizinho. E Deus, em nome de Jesus, que eles façam as escolhas certas, Deus. Que o Senhor prepare, Deus, o melhor esposo, a melhor esposa, Paizinho. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu declaro, Deus, que cada um deles, Deus, formará uma família que glorifica o seu nome, Deus. Fará uma família que realmente é um modelo para a sociedade hoje, Deus. E Pai, em nome de Jesus, eu quero orar também, Deus, pelos casamentos, Deus. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Deus, com a restauração do Senhor, Deus. Que o Senhor venha, Deus, com o teu poder agora, Deus. Que o Senhor comece a agir, Deus. Aqueles que precisam de libertação, Deus, comece a libertar agora. Envia, Deus, o teu poder, Deus. Hoje à noite, Deus, envia o teu poder sobre cada lar, Deus. E faz milagres nas nossas famílias, Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu nome será glorificado através dessas famílias, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Eu quero te dizer, creia porque Deus tem o melhor para você. Deus tem restauração para a tua casa. Deus tem um marido, tem uma esposa para você que é solteiro, né? O que você precisa? Você precisa buscar o lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? E Deus vai acrescentar todas as coisas. Então busca o reino de Deus, né? Entenda essa palavra hoje. Muitas vezes a gente, né, vem de uma família. Eu, quando cheguei na igreja, era meio desiludida com família, sabe? Mas Deus, Ele restaurou minha vida, restaurou minha autoestima.
me deu esse marido maravilhoso, me deu os 2 filhos maravilhosos, né? Restaurou meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos. Graças a Deus eu hoje, né, tenho um relacionamento fantástico mesmo com eles. E eu creio que se Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua vida também. Por isso, continua firme, continua orando pela sua família, continua crendo. Você que é filho, né, faça como Felipe falou, né? Honra seu pai e sua mãe, independente se eles merecem ou não, né? Honra, porque Deus vai te abençoar na sua fidelidade. Amém? Amém. Eu quero, antes de encerrar, dizer, tudo que a Elisângela passou de transformação começou numa decisão que ela tomou um dia, né? Começou numa decisão bem simples, dizendo: Senhor Jesus, de hoje em diante, toma minha vida nas tuas mãos. Toma meus dias, toma o meu futuro. Eu não quero viver mais de acordo com a minha visão de vida, com a minha sabedoria limitada, mas eu quero aceitar o teu destino para a minha vida. Eu quero aceitar a tua autoridade sobre a minha vida. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim, porque o Senhor me colocou aqui. E eu quero dar oportunidade para você que quer tomar essa decisão nesse momento, consagrando a tua vida, o teu futuro, a tua família, tudo aquilo que vier pela frente ao Senhor. Quer fazer isso? Então, faça comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti nesse momento. Eu quero ser Teu. Eu não quero mais ser meu. Eu não quero mais que a minha vida pertença a mim, mas pertença ao Senhor. Eu decido confiar em Ti agora. Decido viver uma vida que Te agrada. Decido ter o Teu Espírito Santo como meu companheiro, como meu amigo íntimo. Por isso eu te peço agora, perdoa os meus pecados. Faz de mim uma nova pessoa, de hoje em diante. Dá-me uma nova vida e venha ser de hoje em diante o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, mande uma mensagem para a gente. Pode ser, se você está assistindo pelo Facebook, aqui pelo chat do Facebook, ou do YouTube também, ou mande para a gente também uma mensagem através do nosso WhatsApp, tá? O número, vou pedir para o pessoal da equipe colocar logo aqui abaixo. Todas as redes sociais você pode informar. Nós queremos orar por você. Nós queremos também entrar em contato com você, para te passar um brinde, para estar te ajudando nessa caminhada com o Senhor. Amém? Bom, é isso. Temos mais alguma coisa por hoje? Não. Por hoje Então, acabou. Estamos morrendo de saudade de vocês. Esperamos em breve poder ver vocês. Mas eu quero dizer, muito importante, né, amor? Se cuidem, tá bom? Né? Tomem cuidado mesmo. Todas as precauções que, né, nós temos aprendido nesses dias, tem 1 milhão de matérias falando sobre isso. Né? Se cuide, nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Da nossa saúde que Deus nos deu. A gente não pode, a Bíblia fala, né, não tentar a Deus. Amém. Então, se cuida nesses dias e logo mais, em nome de Jesus, nós poderemos estar reunidos, tá bom? Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus. Deus Até. abençoe. Até a próxima. Tchau, gente.